Queridos irmãos, que a paz do Mestre amado Jesus se faça presente em nossos corações, hoje, agora e sempre. Mais uma vez, estamos aqui como trabalhadores do NEAS, Núcleo Espírita Alta de Souza, para mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Ainda num ambiente virtual, que nestes momentos difíceis de pandemia, busquemos todos nós fazermos a nossa parte. Usarmos máscara, higienizarmos nossas mãos constantemente com álcool gel ou água e sabão e mantermos o distanciamento social. Só isto, simples. Façamos a nossa parte para que, assim, sejamos merecedores da ajuda de Deus. Isto é fundamental, meus irmãos, para a diminuição do número de vítimas que tanto têm lutado os lares da humanidade. Assim, estaremos cuidando de nós e do próximo. É isto que Deus espera de nós. Como de hábito, nós espíritas, antes do trabalho, costumamos fazer uma prece. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, Deus de infinita bondade, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para o trabalho da divulgação da doutrina espírita. Rogamos a Ti a Tua proteção, rogamos a Ti a orientação, que possamos sentir a Tua presença durante este trabalho e que possamos, através da Tua intuição, do Teu direcionamento, podermos ter o melhor aproveitamento possível a respeito do tema que vamos estudar na noite de hoje. Nos orienta, nos intui, nos direciona, hoje, agora e sempre. Que assim seja. O tema, ele está no livro O Céu e o Inferno. Ele está na segunda parte, que tem como título Exemplos. Capítulo 5, nós vamos falar sobre a evocação feita a um espírito suicida, de nome Antônio Bell. Antes de entrarmos propriamente no tema, é fundamental que o contextualizemos dentro da doutrina espírita. O tema, como dito anteriormente, ele está no livro O Céu e o Inferno, que é o quarto livro do Pentateuco e o segundo que enfoca o aspecto filosófico da doutrina espírita. O livro O Céu e o Inferno, ele está estruturado em duas grandes partes. A primeira parte, com o título de Doutrina, ele faz um exame comparado das diversas doutrinas a respeito da passagem da vida corporal para a vida espiritual. Nos fala a respeito do céu e do inferno, das penas e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios e as penas eternas. E a segunda parte, ela vem com o título de Exemplos. Apresenta-nos numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. São depoimentos de espíritos desencarnados
que já viveram aqui no planeta nas mais diversas situações. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos suicidas, criminosos, espíritos arrependidos, espíritos endurecidos. E nessa primeira parte, nós vamos identificar que essa estruturação feita do Livro dos Espíritos é como se Kardec quisesse apresentar, no primeiro momento, a parte teórica a respeito da vida após a morte. E na sua segunda parte, ele traz exatamente a parte prática. Ele consegue, através das diversas comunicações catalogadas na época em que ele estava fazendo a codificação, ele seleciona algumas evocações, algumas comunicações de espíritos nas mais diversas condições, como nós aqui falamos, e nos mostra que na prática é identificado através das comunicações mediúnicas que a teoria ela é verdadeiramente confirmada através da comunicação dos espíritos que são evocados neste trabalho da busca da prática do espiritismo. Então, meus irmãos, como falamos anteriormente, nós vamos falar sobre a evocação de um espírito suicida de nome Antoine Bell. Esse espírito, ele desencarnou em 28 de fevereiro de 1865 e foi evocado em 17 de abril de 1865, logo a menos de 2 meses após a sua morte. Tratava-se de um espírito que foi evocado a pedido de um correspondente do movimento espírita que estava naquela época em plena eclosão. Então, esse irmão, pela experiência, pela vivência atípica que ele teve com esse irmão que desencarnou, ele teve a curiosidade, ele queria efetivamente entender o que havia acontecido quando aqui ele estava. Conta-nos o médico farmacêutico, que é que era o correspondente do movimento espírita naquela época, que se tratava de um homem bom. Se tratava de um pai de família, que tinha numerosos filhos, de um homem que gozava de um conceito muito bom naquela época diante da sociedade. Um homem que era respeitado na sua profissão, que era responsável por aquilo que ele escolheu fazer a vida inteira, que foi exatamente ser contador de uma instituição bancária naquela época. Então ocorre que, estranhamente, na vida carnal, quando ele aqui estava, nosso irmão Antônio Bell, por diversas vezes, imaginou ter comprado um tóxico na farmácia do nosso correspondente e a quem, em muitas vezes, vinha suplicar para que ele falasse qual teria sido a época, a data que ele havia comprado esse tóxico na sua farmácia. E ele chegava tomado de alucinações terríveis, de um desequilíbrio que era a flor da pele, um homem muito desequilibrado. Então, nas oportunidades em que ele se apresentava
para interrogar esse médico farmacêutico, que era, na época, correspondente do movimento espírita, ele mostrava-se convencido da extravagância das suas ideias. E ele se apresentava colérico e alucinado. E até mesmo ele apresentava um estado de extrema agressão e desequilíbrio. E ele implorava e chegava às vias da agressão àquele farmacêutico, pedindo que ele dissesse qual teria sido a data que ele havia adquirido aquele tóxico na farmácia do nosso irmão, que era o correspondente do movimento espírita. Então vejam, senhores, que não era uma situação comum. Se tratava de uma situação que o nosso irmão correspondente do movimento espírita, ele buscava explicação, o porquê daquele comportamento. Não se tratava de um homem que tivesse qualquer dúvida sobre a sanidade mental dele, sobre a postura, o comportamento dele como homem na sociedade, como pai de família, como profissional. Era um homem que efetivamente tinha uma condição e tinha uma honra ilibada diante daqueles que com ele conviveram quando aqui esteve. Então, morre esse nosso irmão e o nosso correspondente, ele fica efetivamente com aquela dúvida e resolve pedir ao movimento espírita, naquela época, que era conduzido por Allan Kardec e o grupo de médiuns que fazia esse trabalho. Então ele manda essa situação e requer que este irmão seja evocado para que ele explique o porquê daquele comportamento. Porque eram situações que ele praticamente chegava ao limiar de ser levado a uma situação de vias de fato. Ele mostrava-se convencido da extravagância de suas ideias e colérico, alucinado, exclamava. Quando o irmão dizia que não tinha acontecido aquele fato, ele dizia: não, queres me iludir? Eu me lembro, é verdade, eu comprei aqui na sua farmácia um tóxico, eu preciso saber qual foi essa data, qual foi essa época, porque é necessário para que eu possa efetivamente resolver algumas dúvidas, algumas situações que eu não estou efetivamente entendido. Sua família vivia em constante ansiedade, principalmente porque esse nosso irmão, ele trabalhava como contador deste banco e sua atividade era desenvolvida durante a noite, entre as 4 horas da tarde e as 9 horas do dia seguinte. Era exatamente o horário em que ele dava expediente, fazia o seu trabalho de registro do banco, e isso só poderia ser feito exatamente à noite. Então, por se tratar de uma pessoa que, quando estava no seu estado de busca destas informações, ele, por se tornar um homem sem nenhum equilíbrio emocional, a família vivia numa expectativa cruel de que algo poderia acontecer durante as madrugadas, já que ele estava só na agência bancária fazendo o seu trabalho. E isso trazia uma expectativa, uma angústia
muito grande aos seus familiares. Então, nosso irmão desencarna na época, né? E desencarna através do suicídio. Então, vejam, senhores, que após esse desencarne, ficou para o nosso irmão correspondente essa situação que ele buscava entender, ele buscava explicação, e então ele imaginou, disse, olha, talvez, através de uma comunicação que ele faça já como espírito desencarnado, eu possa ter a explicação daquele comportamento, certo? E ele é evocado, como dito anteriormente, há menos de 2 meses após o seu desencarne, ele é evocado pela Sociedade Espírita Parisiense através dos médiuns que faziam aquele trabalho. Chega o nosso irmão e, inicialmente, ele manifesta o seu arrependimento pelo crime que havia cometido. E se diz, ele se declara inicialmente, sem que seja, inclusive, perguntado, ele se declara ser muito infeliz. E perguntado sobre o crime que cometeu, ele descreve o que, na verdade, lhe havia ocorrido, até como forma de justificar aquele seu comportamento quando aqui esteve na última reencarnação. E conta a nosso irmão que, numa encarnação passada, amava uma bela moça e era correspondido no seu amor. Mas, pelo fato de ser pobre, foi repelido pela família da moça. E foi comunicado por sua amada de que ela iria desposar o filho de um grande comerciante da época. E assim, aquilo foi uma bomba na vida desse nosso irmão. E ele foi efetivamente desprezado da família, da sua amada. Ele se viu só nesse processo. Então ele ficou quase que louco de dor por essa perda. E ele resolve, no auge do seu sofrimento, ele resolve acabar com a sua vida. Mas antes, por questão, logicamente, de atraso espiritual, ele entende que tudo bem, eu vou me suicidar, eu vou acabar, a vida para mim não faz sentido, mas antes eu vou assassinar esse meu, como ele falava, esse meu detestado rival. E ele se programa, inclusive ele, talvez pelas suas características, ele não era um homem violento. Ele era um homem que tinha as suas atitudes de forma ordeira, era um homem que não gostava da violência, da truculência. E a única forma que ele se viu que poderia atingir o seu objetivo de querer concretizar aquele assassinato seria através do envenenamento. E na véspera do casamento, o seu rival morrera envenenado. Então ele foi perguntado pelos evocadores se havia executado naquela época, naquela ocasião, também o seu projeto de suicídio. E ele respondeu, não. No entanto, ele responde envergonhado. E envergonhado, ele confessa que a sua esperança havia desabrochado com o desejo de se aproveitar do crime cometido. Mais ou menos isso. Ora, ele agora morreu. Eu não tenho mais concorrente. Cabe a mim agora reconquistar a minha amada. Mas acontece que os remorsos, né, foram muito fortes e levou a ele, algum tempo depois, a enforcar-se. Quer dizer,
ele não conseguiu se desvencilhar do ato suicida, porque, na verdade, pelos seus valores, apesar dos pesares, aquele ato de assassinar o seu rival mexeu muito com as suas estruturas morais. Então, é desta forma que se explica as reminiscências daquele nosso irmão nessa última encarnação. Quer dizer, o seu pensamento, a sua mente, ficou nesta lembrança constante desse crime que ele havia cometido, só que pela perturbação emocional, ele não tinha as ideias concatenadas, ele não tinha nem sequer a noção de onde havia conseguido esse tóxico para envenenar o seu rival. Conta na sua evocação também, ele diz que nos últimos anos ele tinha consciência do mal que havia praticado. Ele se achava, inclusive, um homem bom por natureza, e que o seu arrependimento e as suas preces conseguiu levá-lo a se livrar do tormento da visão perseverante de sua vítima. Conta também que na última encarnação, que é esta que o nosso irmão correspondente vivenciou, essa situação dessas alucinações de querer saber quanto a época que ele havia comprado o tóxico para envenenar o seu rival. Então ele diz que nessa última encarnação ele tinha uma vaga intuição do crime que havia cometido e conservava na sua mente, em estado latente, a lembrança desse crime. Acontece que um espírito obsessor, no caso, o pai da sua vítima, se apoderou do espírito dele e o fez reviver lembranças do crime que ele havia cometido. E aí, meus irmãos, ele, pelas influências, pelas obsessões que ele, pela importunação, levou esse nosso irmão a cometer o suicídio mais uma vez, pela segunda vez. Na primeira vez, quando ele comete o crime, ele se enforca. E agora, mais uma vez, ele comete o suicídio, logicamente, num estado de extrema perturbação. Primeiro, remorso, arrependimento, sem entender como ele teria tido a capacidade de cometer um ato tão criminoso, um ato tão destruidor e que certamente destruiu naquela época com a família daquele seu rival. Então, essa é a situação do espírito que foi evocado e que é trazido hoje para que nós façamos uma avaliação, à luz da doutrina espírita, o porquê deste comportamento. Porque, na verdade, o caso que é trazido hoje para estudo e que está lá no livro O Céu e o Inferno, e que foi uma das evocações que Kardec seleciona para que faça parte daquele compêndio da prática vivida pelos médiuns, pelos espíritos que foram evocados, da teoria que os espíritos trouxeram a respeito da doutrina. Então, na verdade, aquilo era, nós estávamos vivenciando uma situação em que o efeito, efetivamente, dessas lembranças era a causa do crime que ele havia cometido. E casos como estes, nós, embora nos intrigue esse caso, mas isso nós vivenciamos todos os dias, casos similares. Pessoas que têm estados de perturbações, de alucinações, pensando e imaginando a existência de situações que não têm nenhuma conexão com o momento da encarnação que ele está pensando. Porque, na verdade, o espírito evocado
estava vivenciando as lembranças do crime que havia cometido e estava arrependido. E vivia em prece, pedindo a Deus que o perdoasse. A sua angústia nada mais era do que efeitos de uma causa anterior. A doutrina nos diz que as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E como Deus é justo, justa há de ser esta causa. Isso é o que cada um de nós devemos nos compenetrarmos. Nós temos que ter esta clareza, meus irmãos. Deus não castiga nenhum de seus filhos. Deus não impõe aflições a qualquer um dos seus filhos. Nossos sofrimentos, nossas dores foram por nós originadas. Agora, Deus, na sua infinita bondade, como mais uma prova do seu amor para com todos nós, pois Ele é o nosso Pai misericordioso, Ele nos permite o esquecimento das nossas faltas, para que nós possamos encontrar forças e vencer os obstáculos, nos possibilitando, através das diversas reencarnações, oportunidade para que nós possamos reparar aquilo que nós causamos de mal, de prejuízo aos nossos irmãos. Então, embora o seu sofrimento parecesse sem explicação, parecesse algo injusto, alguém que diz como é que um homem tão bom, pai de família, cumpridor de suas obrigações, respeitado na sociedade onde convivia naquela época, querido de todos, entra num contexto de total desequilíbrio, alucinação, levando a cometer algumas agressões e violências de forma, certamente nós sabemos, de forma inconsciente. Onde é que está a justiça de Deus que permite que isto ocorra? Então, na verdade, embora seu sofrimento parecesse não ter explicação, embora parecesse ser injusto, era a justiça divina que estava atuando naquele momento. Vejam, senhores, que o Espiritismo nos mostra uma nova forma de encarar as aflições vivenciadas neste mundo. Nós construímos nosso futuro, meus irmãos. O futuro que nós vamos ter a médio e longo prazo está sendo construído hoje. O nosso plantio, ele é livre. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós plantamos o mal, a doença, a dor, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Agora, Deus é amor, mas Deus é justiça. Como você conceber que alguém que plantou o mal, ele colha no futuro, a médio e longo prazo, coisas boas, ele colha alegrias, gozos e satisfações? Vai colher aquilo que plantou, vai colher a dor, vai colher o sofrimento. Foi o que ocorreu como o nosso irmão. Porque isso é um dos postulados da nossa doutrina. Nós construímos o nosso futuro. E tem mais. Nós, como espíritas, nós temos conhecimento da lei de causa e efeito, que é uma das leis da natureza, que a doutrina espírita nos trouxe, que a doutrina espírita nos revelou. Então, tudo de aflição, de sofrimento, de desconforto, como de momentos felizes, de alegrias, de evolução, de conforto, são originados em causas criadas por nós próprios. Nós não conhecemos, nós não professamos um Deus vingativo,
nós não professamos um Deus violento, nós não professamos um Deus cruel. Ele nos dá todas as oportunidades que nós necessitarmos para que nós efetivamente possamos evoluir como espíritos, para que nós efetivamente possamos um dia nos tornarmos, mesmo que atualmente sejamos espíritos da pior espécie, nós, por sermos filho de um Deus misericordioso, por sermos filho de um Deus de amor, nós um dia vamos nos tornar espíritos felizes, anjos, segundo a doutrina da igreja. Vamos ter todas as oportunidades. A demora, o caminhar dessa estrada depende exclusivamente do nosso ato, das nossas ações, do nosso comportamento, da nossa necessidade de identificarmos de que o caminho que nós temos a seguir para que nós efetivamente sejamos homens felizes, espíritos felizes, é a busca da prática do bem, é a prática do amor, da caridade, é a prática da paciência, do perdão, da indulgência, de todas essas virtudes que Jesus nos ensinou e está lá no seu santo e divino Evangelho. Não existe, meus irmãos, sofrimentos sem justificativas. Todas as nossas aflições têm uma causa maior, e esta causa maior deriva da justiça divina. Vejam, senhores, que não estamos a dizer que Deus impõe aflições aos seus filhos. Não. Nós estamos daqui dizendo que as nossas aflições são originadas pelos nossos equívocos, nossos delitos, nossos crimes, nossos equívocos, e que Deus, na sua infinita bondade, nos permite essas oportunidades para que nós possamos expiar, primeiro se arrepender, depois expiar, reparar, para que nós possamos efetivamente, dentro da sua valoração de justiça, passemos efetivamente a ser espíritos felizes. Vejam, senhores, que nesta evocação tem uma situação atípica. O guia do médium é perguntado se pode um espírito obsessor, como foi o caso do nosso irmão, que ele foi obsediado pelo pai da sua vida, se pode um espírito obsessor fazer um tipo, obsediar um espírito que já vem num processo de arrependimento, já vem num processo de buscar Deus através das preces, se ele ainda tem essa condição de levá-lo a uma obsessão que ele chegue a cometer o suicídio. Então veja o seguinte, porque a gente fica realmente se questionando. Ora, o irmão estava arrependido, o irmão vinha pedindo nas suas preces que Deus tirasse aquela angústia do seu coração, e ele não conseguiu vencer as dificuldades. Mesmo assim, o espírito do pai de sua vítima o leva a cometer o suicídio. E o médium responde, o guia do médium, no caso, responde que sim, é possível, porque a obsessão, ela é um gênero. Ela é um gênero de prova, que pode se revestir de todas as formas que se possa imaginar. Então, na verdade, ela tem uma causa maior, que deriva da justiça divina.
Então, no caso desse irmão, ele foi perguntado por que isso ainda ocorre. E o médium, ele explica que é possível que isto ocorra. Que é muito possível que isto venha a ocorrer. Porque, na verdade, o processo em que o homem começa a se livrar dos seus crimes, em que ele começa efetivamente se tornar liberto do mal que ele havia projetado, que ele havia cometido contra alguém, inicia exatamente no exercício do seu livre-arbítrio. E ele precisa entender que ele é o dono da sua vontade, que ele não pode se deixar ser levado pelo desejo de alguém que está lhe obsediando. Porque, na verdade, quando isto não ocorre, ele sucumbe. No entanto, quando ele vem a cometer o suicídio por instigação de um outro, de alguém que o está obsediando, ele, diante da justiça de Deus, ele é menos culpado. Existe aí uma atenuante. Ele não cometeu o suicídio por ato de livre vontade. Não, ele foi levado a um estado de perturbação. Logicamente, nós sabemos que ele se permitiu a isso. Nós conhecemos como espíritas a lei de sintonia, que é fundamental, é importante. As pessoas falam muito do obsessor, mas não tem obsessor se a gente não der, não interagir com aquela energia abaixo nível. Nós contribuímos com essa sintonia quando nós efetivamente somos obsediados. Lá no Evangelho está dito, antes de levares a tua oferta ao altar, procura reconciliar-te com teu irmão. Às vezes até eu me perguntava assim, a gente se reconcilia, e se o irmão não quiser acordo? E se o irmão continuar a nos obsediar? Se o irmão continuar querendo nos acertar, querendo nos prejudicar, querendo nos levar às barras da loucura? Mas é exatamente a lei de sintonia, ela nos explica que isto fica impossível de acontecer. Porque quando você efetivamente cumpre com os mandamentos, você cumpre com os ensinamentos de Jesus, quando você cumpre com a prática do bem, com o exercício da caridade e do amor, a sua vibração, a sua energia vibracional, ela é muito mais elevada do que a energia de alguém que está querendo lhe obsediar. Então ele pode até continuar a sua ação de querer nos prejudicar, mas ele não vai conseguir nos alcançar. Porque na medida que você vivencia o amor, vivencia a prática dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, você passa naturalmente. É uma coisa que acontece naturalmente, você passa a vibrar num nível de energia muito mais alto do que aquele que está querendo lhe obsediar. Então, os Espíritos nos falam que, na verdade, neste caso efetivo do nosso irmão, existe um atenuante. Ele cometia já o segundo suicídio por conta de forças estranhas que o obsediavam. E ele, talvez por ignorância, desconhecimento, ele não conseguiu se libertar. E, pela segunda vez, ele comete o suicídio e tira a sua própria vida. Então, mas ele não pode ser inocentado.
Porque desde o instante que ele se deixa desviar do caminho reto, é porque o bem ainda não estava fortemente enraizado nele. Ele ainda não estava na condição de efetivamente saber conduzir o seu destino. Então, por isso que, mesmo havendo essa atenuante, nosso irmão era efetivamente devedor e iria responder pelos suicídios que cometeu, pelas oportunidades que ele jogou fora, oportunidades de uma grande valia, que é a oportunidade da reencarnação. 2 reencarnações seguidas, ele vai às vias de fato e tira a sua própria vida. E vejam, senhores, que com todo esse esclarecimento, fica ainda assim algo que ainda não fica bem explicado. Porque também é perguntado em determinado momento lá dessa comunicação, como é que pode ocorrer que, apesar da prece, do arrependimento que tinham levado esse nosso irmão a esse espírito que eu tinha levado a livrar-se do tormento que experimentava pela visão da sua vida, mesmo assim, ele ainda fora perseguido pela vingança do espírito obsessor na sua última encarnação. Por que isso ocorreu? Ele não estava no processo de muita consciência do erro que havia cometido, que estava nas suas preces pedindo a Deus. E os espíritos, sabe o que é que os espíritos nos respondem? O arrependimento não é senão a preliminar da reabilitação. Não basta e não é suficiente para livrar o culpado de toda a pena. O arrependimento é o primeiro momento, é o desabrochar de uma nova condição que começa para aquele espírito sofredor. O espírito, ele é submetido a novas preces, a novas provas que o fortifiquem, ao mesmo tempo em que fazem ele adquirir um mérito a mais, quando delas sai vitorioso. Então, ele será, mesmo arrependido, ele será alvo de perseguição dos maus espíritos. Até que os espíritos maus que obsidam comecem a sentir que esse espírito que ele está querendo atingir, ele está bastante forte na sua resistência. Então, quando os espíritos obsessores sentem que o espírito não vai lhe dar brecha para que ele consiga o seu intuito, eles dele se afastam. Eles procuram outras vítimas. Eles começam a perceber que as suas tentativas de destruir aquele nosso irmão, elas são inúteis. E isso é um crescimento, isso é um trabalho, isso é uma atitude, isso é um comportamento do espírito que está em prova, em expiação e buscando, como se quisesse reparar na sua totalidade o mal que ele havia cometido. Porque, na verdade, a prece e o arrependimento, elas são importantes para a libertação do espírito infrator. Ela, efetivamente, inicia um processo que nós podemos dizer que é um novo tempo que começa a vivenciar aquele espírito infrator. Mas para que esta nova era, este novo tempo, esta nova experiência se efetive e ele conquiste a sua condição
de espíritos libertos, ele precisa, para que a justiça divina se efetive, ele precisa de outras etapas que terão que ser vencidas. Dentre elas, a expiação. O espírito se arrependeu, está em prece, pedindo a Deus, mas ele continua sendo devedor do mal que ele cometeu. E ele tem o seu momento em que ele vai passar pelas expiações do mal que cometeu. E, em seguida, ele também vai vivenciar a provação, para que Deus sinta que ele efetivamente se libertou daquela forma de proceder, que ele não tem mais nenhuma tendência para a prática do mal. E aí ele vai ser provado. E se ele consegue vencer a fase da expiação, a fase da provação, ainda tem uma terceira fase, que é exatamente o fechar desse processo de forma magistral, que é reparar aquilo que ele cometeu de prejuízo para o seu irmão. Ele precisa reparar a sua falta. Ele precisa dar algo. Ele precisa compensar. E isso dentro de uma conotação de justiça divina que é muito complexa e é muito ampla. O fato dele ter feito um grande mal a alguém não quer dizer que na mesma proporção, na mesma intenção, ele tem que fazer um bem a este mesmo espírito. Não, gente. Tem diversas formas. A justiça de Deus, ela é muito complexa, ela é muito geral, ela é muito sistêmica. E as coisas se ajustam dentro de um processo conduzido pela divindade. Então, mas é necessário que ele, como espírito que causou um prejuízo, que ele leve benefícios, que ele leve ajudas, que ele leve consolo, que ele leve efetivamente amor e caridade de uma forma geral para aqueles que cruzarem o seu caminho nesta condição de necessitados. Vejam, senhores, que Jesus fala muito no seu evangelho da vigília. E ele nos orienta, vigiai e orai. Orar só é bom orar, meus irmãos. É importante, mas não é condição que nos leve efetivamente à libertação do espírito, porque algo mais nós precisamos fazer. Precisamos efetivamente construir a nossa obra. E Jesus, quando diz orai e vigiai, não é vigiar que alguém venha nos acertar pelas costas, que venha, que fiquemos atentos para que alguém não nos pregue uma peça de uma forma que não cheguemos a perceber naquele momento, mas é efetivamente vigiar as nossas ações, vigiar os nossos atos, vigiar a conduta que nós devemos colocar em prática. Efetivamente é iniciarmos a nossa reforma íntima, que os Espíritos tanto nos falam. Porque a reforma íntima é um processo que é verdadeiro. É um processo que não tem por que não sê-lo. Ora, eu fiz um pacto comigo mesmo. Se eu fiz um pacto comigo mesmo, eu vou cumprir este pacto. Porque eu não quero enrolar a mim mesmo. Eu não quero negar a mim mesmo. Eu não quero enganar a mim mesmo. Eu quero ser fiel, pelo menos no primeiro momento, a mim mesmo. E quando a gente inicia a reforma íntima, a gente precisa também ser pessoas organizadas, pessoas que planejem, pessoas que saibam avaliar as reais necessidades que nós temos. A gente pode eleger uma lista de coisas que precisamos melhorar.
que precisamos mudar, que precisamos abandonar a sua prática. E nessa lista, a gente sabe aquela que é prioritária, aquela que está trazendo maior prejuízo à minha vida como cristão. E aí a gente faz essa prioridade. E aí a gente elege prioridade. E assim a gente começa efetivamente a vivenciar essa nova etapa das nossas vidas. A gente começa efetivamente ver que é possível mudar. Mas mudar através de uma decisão nossa e que toma como referencial nós mesmos. Não adianta eu querer ser melhor do que meu irmão, do que minha mulher, do que meu marido, do que meu filho, do que meu vizinho, porque eu não vou conseguir. Primeiro que eu não sei como aferir essa melhora. Porque às vezes a gente pensa que está lidando com uma pessoa má por uma experiência, ou boa, né, por uma experiência anteriormente vivida, e na verdade ali já se trata de uma outra pessoa. Ele já mudou, ou para melhor, ou piorou mais ainda, e a gente não tem esse referencial. Mas com relação a nós próprios, impossível. Você sabe, você se conhece. Precisa só o quê? Vontade. Precisa efetivamente a vontade de mudar. E precisa fundamentalmente ter paciência e resignação. Meus irmãos, essa mudança não vem do dia para a noite. Não vamos virar santos do dia para a noite. É um processo lento, mas ele é progressivo. Nós precisamos entender de que nós vamos cair várias vezes. Pedimos a Deus que a cada queda Ele nos dê possibilidade, Ele segure em nossas mãos para que nós possamos nos levantar e continuar a grande caminhada. Essa é a proposta. Então, essa evocação desse nosso irmão, basicamente nós podemos dizer que fica assim muito claro para nós a bondade de Deus nas nossas vidas. E essa bondade de Deus, ela se revela na medida que o homem começa a sentir esta melhora que ele começou a promover quando ele resolveu iniciar a sua reforma íntima. Então, ele começa a sentir gradualmente que ele está vivendo uma nova realidade. E muitas vezes até o vizinho, o irmão, o amigo, não sei quem, fazem esse tipo de comentário. Mas fulano, eu tô surpreso. Como é que fulano hoje tomou uma atitude que eu não imaginava? Porque eu o conheço há muitos anos. Não sabe ele que aquele nosso irmão já vem numa luta muito grande para buscar essas transformações. Então Deus, na sua infinita bondade, Ele nunca fecha as portas para que nós possamos fazer o resgate das nossas faltas. A punição, meus irmãos, é o meio empregado para fazê-lo progredir. A dor é necessária. Agora, tem uma coisa que é fantástica, extraordinária, que nos consola e nos dá efetivamente assim uma sensação de que nós estamos professando a doutrina que melhor nos faz espíritos. A doutrina que efetivamente nos possibilita evoluir, crescer e tira de todos nós o sentimento da derrota, da angústia e da incerteza. Não vamos ser condenados eternamente. Não vamos queimar no fogo do inferno eternamente. Não vamos nos separar
daqueles que amamos para o fim, eternamente. Não vamos vivenciar o inferno eterno nas nossas vidas. Deus vai nos permitir, Deus vai nos possibilitar todas as oportunidades que nós necessitarmos para que nós efetivamente vençamos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, o nosso atraso. Jesus não veio nos salvar. Precisamos ter esta clareza. Porque se Jesus tivesse vindo nos salvar, o mundo hoje era outro. Mas o mundo continua, se não com os mesmos problemas da época de 2000 anos atrás, talvez com muito mais, porque a população aumentou, o número de espíritos encarnados aumentou, mas também muitas coisas atrasaram muito mais. A maldade do homem, a crueldade, a falta de entendimento, a busca da minha melhora, mas sem preocupação de explorar o outro. Então, se Jesus havia nos salvado há 2000 anos atrás, se nós estivéssemos salvos, nós não teríamos tantos deslizes, não cometeríamos tantos erros, não estaríamos ainda tão materialistas, tão apegados à matéria, não estaríamos ainda tão cheios de desamor e de descrença. Jesus veio nos mostrar o caminho. A obra tem que ser por nós construída, porque esta é a forma de nós, com o nosso mérito, conquistarmos a nossa evolução como espírito. E vamos caminhando na certeza de que nós estamos efetivamente, constantemente acompanhados pela espiritualidade amiga, pelos nossos guias espirituais. Jesus nos está acompanhando e nós temos a sua proteção, a sua misericórdia. Agora, vamos única e exclusivamente responder pelos atos equivocados e pelos deslizes que cometemos. Que a paz do Mestre amado Jesus se faça presente para todos nós. Muita paz.